Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial do processo civil 2, a execução. Esse assunto é muito importante, tanto para estudantes quanto para profissionais do direito. Por quê? Porque trata da fase em que vamos explorar conceitos, princípios, títulos executivos e também a liquidação de sentença. E no final, vou deixar algumas questões para você testar seus conhecimentos, para nós testarmos nossos conhecimentos, considerando também que eu estou estudando. Falar sobre o conceito de execução. A execução é um conjunto de medidas que visam satisfazer o direito do credor, mesmo contra a vontade do devedor. Ou seja, vamos explicar. Não basta reconhecer o direito em juízo, é preciso garantir que ele seja cumprido. Nós temos que diferenciar a execução civil, que busca a satisfação patrimonial, da chamada execução imprópria, que é apenas um ato formal de publicidade sem coerção. Vamos dar um exemplo prático. Imagine que alguém ganhou uma ação de cobrança. Se o devedor não paga voluntariamente, inicia-se então a execução para forçar o cumprimento. Ok? Ficou mais claro? Então é isso. Agora vamos falar sobre títulos executivos. Para que haja a execução, é necessário ter o quê? Ter um título executivo. Os títulos executivos, eles classificam em judiciais, de acordo com o artigo 515 do CPC, que é o Código de Processo Civil, e os títulos judiciais são aqueles que nascem de um processo jurisdicional, como, por exemplo, uma sentença condenatória, uma sentença arbitral ou até mesmo uma sentença penal. Esses são os títulos judiciais. Agora vamos falar sobre os extrajudiciais, que está lá no artigo 784 do CPC, do Código de Processo Civil. São formados fora do processo, como contratos assinados, cheques e notas promissórias. O ponto central é que o título ele deve ser certo, líquido e exigível. Vamos citar um exemplo. Se você tem um cheque sem fundos, pode propor execução extrajudicial diretamente, ok? Então vamos aí falar agora sobre modalidades de processo. Existem duas modalidades principais: o processo sincrético, que é o cumprimento de sentença, ocorre dentro do mesmo processo em que ela foi proferida. Esse é o processo sincrético. O cumprimento de sentença, ele ocorre dentro do mesmo processo em que ela foi proferida. E o processo autônomo, que ele é instaurado por uma nova petição inicial, com citação do devedor. Essa distinção ela é importante para entender como o CPC organiza a execução, ok? Então, o processo autônomo ele é instaurado por uma nova petição inicial com citação do devedor. Agora vamos falar sobre os meios executivos. Os meios executivos, eles podem ser diretos, subrogação, substituem a conduta do devedor, como a penhora de bens, tá? E os indiretos, que são os coercitivos, eles pressionam a vontade do devedor, como multa diária ou prisão civil por alimentos.
E temos ainda os meios atípicos, como suspensão da CNH ou apreensão de passaporte, que já foram admitidos pelo STF e pelo STJ, desde que proporcionais e fundamentais, ok? Então vamos falar agora sobre os princípios da execução, tema muito importante. Nós vamos falar sobre os princípios que orientam a execução. Primeiro, nulla executio sine titulo, ou seja, não há execução sem o título. Segundo princípio, menor onerosidade ao executado, ou seja, a execução ela deve ser feita de forma menos gravosa possível. Esse é o princípio da menor onerosidade ao executado. Terceiro princípio, a tipicidade dos meios executivos, ou seja, o juiz ele pode adotar medidas não previstas expressamente na lei. É o princípio da atipicidade dos meios executivos. Quarto princípio é o da primazia da tutela específica, onde busca-se o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação. Esse é o princípio da tutela específica. Ainda temos o quinto princípio, que é a responsabilidade patrimonial, ou seja, a execução ela recai sobre os bens, não sobre a pessoa, mas sim sobre os bens, responsabilidade patrimonial. O sexto princípio é o do contraditório e cooperação processual. Mesmo na execução, há espaço para defesa e diálogo. Esses princípios, eles garantem equilíbrio entre a efetividade e justiça. Esse é o princípio do contraditório e da cooperação processual. Agora nós vamos falar sobre liquidação de sentença. Nem sempre a sentença ela é líquida, ou seja, nem sempre o valor ou a obrigação estão claramente definidos. Nesses casos, é necessária a liquidação, que pode ocorrer por cálculos aritméticos, quando basta aplicar uma fórmula, e por arbitramento, quando é preciso perícia. Ainda pode ser o procedimento comum, quando há fatos novos a serem discutidos. E é importante aqui, a liquidação ela deve ser fiel ao título executivo e não pode ampliar a condenação. Então, concluindo aqui, vamos recapitular. Vimos o conceito de execução, os títulos executivos, as modalidades de processo, os meios executivos, os princípios e a liquidação de sentença. Esse conteúdo ele é fundamental para compreender como o direito se caracteriza na prática, tá? Então agora nós vamos fazer algumas questões para fixar o aprendizado, tá? Vou dar um tempinho aqui para eu beber uma água, para você beber também, para a gente voltar a fazer algumas questões. Vamos lá, retomando aqui. Questões objetivas. A execução, ela só pode ser instaurada quando houver, vamos lá, sentença transitada em julgado, título executivo certo, líquido e exigível, prova testemunhal suficiente, qualquer documento escrito, qual dessas quatro aí você acha que é a resposta certa? A execução só pode ser instaurada quando houver
Letra B, título executivo, certo, líquido e exigível, ok? Vamos à questão número 2 aqui. Qual princípio garante que a execução deve ser realizada de forma menos gravosa ao devedor? Letra A, nulo executo sine título, ou sine título, sei, enfim. Letra B, menor onerosidade. Letra C, primazia da tutela específica. Ou letra D, atipicidade dos meios executivos. A resposta correta aqui é a letra B, menor onerosidade. Então, qual princípio garante que a execução deve ser realizada de forma menos gravosa ao devedor? Princípio da menor onerosidade. Terceira questão. A liquidação de sentença pode ser feita por letra A, arbitramento, cálculo aritmético e procedimento comum. Letra B, sentença penal, sentença arbitral e sentença estrangeira. Letra C, penhora, arresto e sequestro. Letra D, multa, prisão e bloqueio de bens. A resposta correta, então, é a letra A, que nós vimos aqui no nosso resumo falado anteriormente. Arbitramento, cálculo aritmético e procedimento comum. Ok? Então, vamos agora para mais uma questão aqui. Vamos lá. Agora, questões discursivas. Vamos treinar um pouco. Explique a diferença entre meios executivos diretos e indiretos, dando exemplos. Podemos responder da seguinte forma: os meios diretos, eles substituem a conduta do devedor, como a penhora de bens. Já os indiretos, eles pressionam a vontade do devedor, como a multa diária ou a prisão civil por alimentos, ok? Então, essa é a diferença entre meios executivos diretos e meios executivos indiretos. Vamos para a questão número 2. Qual a importância do princípio da atipicidade dos meios executivos no CPC atual? Resposta: permite ao juiz adotar medidas não previstas expressamente na lei, como a suspensão da CNH ou a apreensão do passaporte, desde que proporcionais e fundamentadas, garantindo maior efetividade na execução. Terceira questão aqui discursiva. Diferencie título executivo judicial e extrajudicial, dando exemplo. Vamos lá. O título judicial, ele decorre de decisão jurisdicional, sentença condenatória, sentença arbitral. Já o extrajudicial, ele é formado fora do processo, como cheque, nota promissória e o contrato assinado, ok? Então, esse aí foi um resumo sobre o nosso tema de processo civil. Bons estudos para todos vocês, para todos nós e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!